Há perguntas que atravessam séculos como ecos que se recusam a silenciar, e talvez nenhuma seja tão poderosa quanto esta. Teria realmente acontecido um dilúvio global? E se sim, existe alguma evidência histórica ou arqueológica que possa apontar para esse acontecimento? Essa pergunta costuma acender no coração uma mistura de curiosidade e reverência, como se cada pessoa sentisse que está prestes a tocar em algo ancestral. A história do dilúvio não pertence apenas ao livro de Gênesis. Ela respira em memórias espalhadas por culturas antigas, gravadas em tabuletas de barro, preservadas em tradições orais, inscritas em textos que sobreviveram ao desgaste do tempo. E à medida que começamos a percorrer esse caminho, percebemos que essa história nunca caminhou sozinha. Comenta aqui embaixo se você já ouviu falar de alguma evidência do dilúvio, e lembra que os links na descrição têm estudos profundos para fortalecer sua fé. E ao adquirir, você apoia diretamente o crescimento deste canal. Agora imagine esta cena. Povos distantes, separados por geografias e eras diferentes, narrando um evento semelhante, como se cada cultura guardasse em sua memória fragmentos de uma mesma tempestade ancestral. Não é apenas interessante, é provocador. Histórias de uma grande inundação aparecem na antiga Mesopotâmia, com destaque para a Epopeia de Gilgamesh, onde um homem chamado Utnapishtim recebe a ordem de construir um barco para sobreviver a uma inundação enviada pelos deuses. Histórias quase idênticas aparecem entre povos indígenas das Américas, na mitologia grega com Deucalião, nas tradições chinesas e até em lendas africanas. Não são histórias copiadas, são memórias paralelas. E isso gera uma impressão quase inevitável. Se civilizações tão diferentes preservaram a lembrança de um dilúvio, talvez a raiz dessa memória seja um evento real que reverberou por gerações. Mas o que a arqueologia faz com essa hipótese? Quando olhamos para o berço da civilização, a região da Mesopotâmia, encontramos algo curioso. Escavações feitas em cidades como Ur, Shuruppak e Kish revelaram camadas sedimentares que não pertencem ao fluxo natural dos rios. São camadas de lama espessa, depositadas repentinamente, como se um evento abrupto tivesse coberto tudo. Não são marcas de enchentes sazonais, mas de algo maior, algo devastador. Em Shuruppak, por exemplo, os arqueólogos encontraram um estrato de lama com quase 2 metros de espessura, e abaixo dele ruínas de uma cidade inteira que desapareceu repentinamente. As camadas acima mostram uma reconstrução posterior, como se os sobreviventes tivessem voltado e tentado recomeçar. A Bíblia descreve Shuruppak como a terra onde Noé vivia antes do dilúvio, em algumas tradições judaicas antigas. E mesmo que isso não esteja explicitamente no texto bíblico, é notável como os dados arqueológicos convergem com as memórias literárias da região. Cientistas também identificam mudanças abruptas nos níveis dos lagos do Oriente Médio por volta de 3.000 a.C., acompanhadas por registros geológicos que apontam para enchentes extraordinárias. Nenhuma dessas evidências, isoladamente, prova o dilúvio bíblico, mas juntas formam um mosaico intrigante que sugere que um evento colossal marcou profundamente o imaginário humano. É como se cada descoberta arqueológica fosse uma pequena fagulha iluminando trechos de uma história maior. Quando expandimos esse olhar para além da arqueologia, começamos a encontrar algo ainda mais amplo. A geologia registra períodos de derretimento acelerado de geleiras ao final da Era do Gelo, o que provocou o transbordamento repentino de grandes lagos glaciares e a elevação abrupta dos mares. Um dos eventos mais marcantes é o transbordamento do Lago Agassiz, que teria liberado bilhões de litros de água em poucos dias, alterando ecossistemas, submergindo regiões inteiras e modificando rotas de povos antigos. Outro exemplo é a teoria do dilúvio do Mar Negro, que sugere que o Mar Mediterrâneo teria rompido uma barragem natural e inundado repentinamente a bacia do Mar Negro, obrigando populações inteiras a fugirem. Esses eventos não apenas são reconhecidos pela ciência, como também são compatíveis com o tipo de trauma coletivo que deixa marcas profundas em tradições culturais. Aqui surge o ponto alto da reflexão. Talvez o dilúvio bíblico não esteja isolado no tempo, mas ligado a um período em que a humanidade experimentou catástrofes hídricas suficientes para se tornar parte da memória espiritual global. A Bíblia não descreve apenas um desastre natural. Ela descreve propósito, juízo, renovação e aliança. E mesmo que a ciência não consiga provar o dilúvio na exata forma descrita em Gênesis, ela mostra que eventos dessa magnitude existiram e deixaram rastros tanto na terra quanto na cultura.
Essa convergência não prova a narrativa bíblica, mas certamente a ilumina, mostrando que fé e história, quando bem interpretadas, não se anulam. Elas se provocam, se desafiam e se completam como peças adjacentes de um mesmo quebra-cabeça. E então, chegamos ao ponto final, onde a história, a ciência e a fé se encontram como três rios que desembocam no mesmo mar. Não há como negar que as culturas antigas preservaram memórias de um dilúvio. Não há como ignorar que escavações revelaram camadas abruptas de destruição hídrica. Não há como descartar que eventos geológicos gigantescos moldaram paisagens e civilizações. Mas o mais impressionante é que, por trás de todas essas pistas, permanece a mensagem do texto bíblico. Deus não destrói por capricho. Ele restaura por amor. Ele julga para purificar. Ele alinha para recomeçar. A história do dilúvio não é apenas sobre água, é sobre aliança. É sobre o arco colocado no céu como lembrança de que Deus mantém promessas. E talvez seja exatamente isso que torna o tema tão instigante. Ele não se limita ao passado. Ele conversa com o presente. Agora eu quero ouvir você. Qual dessas evidências mais te surpreendeu? Ou qual delas você já conhecia? Deixa aqui nos comentários e não esquece de conferir os estudos bíblicos na descrição. Cada um deles fortalece sua caminhada e ajuda este canal a continuar produzindo conteúdo profundo sobre a Palavra de Deus.